Olá. No Palavra Aberta que começa agora, eu converso com o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. O parlamentar é o relator da medida provisória 950 de 2020, que isenta os consumidores beneficiários da tarifa social de energia elétrica do pagamento da conta de luz entre 1º de abril e 30 de junho deste ano. Segundo o governo, a medida beneficiou 10 milhões de unidades consumidoras. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, antes de entrar no seu relatório, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa medida provisória, quem são esses consumidores beneficiários da tarifa social e quem vai bancar essa conta. Porque se alguém vai deixar de pagar, um outro alguém vai ter que pagar, né? Bem, eu agradeço a oportunidade de estar com você, prestar contas da medida provisória e dialogar com a sociedade, que é o que nos importa. Veja bem, a medida provisória 950, ela prevê o atendimento às pessoas em maior vulnerabilidade social, que são aqueles consumidores de até 220 quilowatts por mês. E existe, já na própria medida provisória, a entrega de 900 milhões para a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. Além disso, a previsão orçamentária é de mais 390 milhões, isto é, refazendo um total de quase 1 bilhão e 300 milhões, para que possamos atender esse momento tão vulnerável de ter faltado dinheiro no bolso da população. E a gente se comprometeu em se ater, em se apegar e se limitar à entrega do benefício, isto é, o componente social dessa medida provisória. Então, o governo que está garantindo, o governo federal que está garantindo esses recursos, se eu que eu entendi. Isso mesmo, através da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que é quem costuma alicerçar a política das matrizes energéticas em nosso país. Deputado, ainda falando sobre a questão financeira, a medida provisória trata também de empréstimos bancários para as empresas distribuidoras de energia para aliviar as perdas de receitas ao longo dessa crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. Mais uma vez, eu queria que você explicasse esse empréstimo, mais ou menos a pergunta, quem vai bancar isso? Mais do que esse empréstimo, também nós ficamos preocupados com o procedimento de lisura, transparência e fiscalização desses recursos alocados às distribuidoras. Existe um momento onde nós devemos mitigar as despesas e os prejuízos. Nós entendemos que empresas distribuidoras de energia elétrica são extremamente rentáveis, até porque não existe portabilidade no nosso Brasil. Ou você compra naquela distribuidora no seu estado, ou você fica sem energia elétrica. Então, só perde, até a princípio é até bom a gente elencar o nível de rentabilidade que só perde para as instituições bancárias em nosso Brasil. Então, há de existir também essa dedicação e essa mitigação por parte dessas empresas. Deputado, a medida provisória, ela perde validade agora no dia 5 de agosto, né? Ela foi editada em abril e perde validade 5 de agosto. Foram apresentadas 180 emendas, agora eu queria entrar no seu relatório. O que o senhor acolheu dessas emendas? Quais são as principais mudanças do seu relatório? Bem, a nossa preocupação foi entregar o benefício social, afinal, esse é o espírito, é a essência, é o esqueleto da medida provisória. Então, nós estipulamos a extensão desse benefício por mais 60 dias para finalizar no último dia do mês de agosto. Mais do que isso, também o impedimento, a impossibilidade do corte de energia elétrica para a população brasileira, bem como a majoração, o aumento da energia elétrica até o final do decreto de calamidade, isto é, até o dia 31 de dezembro. E também apresentamos a fonte de recursos para isso, que é o Fundo Setorial da Energia para Eficiência Energética, que existe um saldo contábil acumulado desde 2018 de cerca de 3 bilhões 320 milhões de reais. É lógico que nós dialogamos com os atores, conversamos com as entidades em defesa dos consumidores, há também as fontes produtoras de energia elétrica, governo federal, mas nós não abrimos mão de realmente entregar algo concreto em defesa da população. E também entendemos que existe até o bom senso do governo e registramos esse bom senso, tanto é que o próprio auxílio emergencial foi estendido e entendemos que isso também tem um cunho da mesma natureza. É entregar para quem precisa e quem está sem dinheiro no bolso.
Deputado, então, a proposta inicial do governo é que fosse até 30/6, o senhor está prorrogando até 31 de agosto. Agora, se aprovado nos termos do seu parecer, o governo vai haver um espaço, uma abertura legislativa para que o governo possa prorrogar ainda mais, se necessário for. Eu pergunto isso porque o que a gente observa ao longo da pandemia é que algumas normas que foram aprovadas com prazo muito definido, a pandemia foi assumindo uma proporção tamanha que se verifica a necessidade de expansão. O próprio auxílio emergencial que o senhor mencionou fala isso. Vai haver essa abertura para que o próprio governo possa fazer isso ou não? Bem, nós inclusive inicialmente havíamos feito essa proposta de estender até o final da pandemia, até o fim de dezembro. Porém, teve toda a explanação a respeito da questão orçamentária e financeira do governo brasileiro, mas nós não abrimos mão de estender até por conta do nexo temporal, da causalidade. Imagina, nós estamos já entregamos esse relatório e, de repente, ele vai ser votado no momento onde a população não é mais atendida. Não faz sentido, por isso também deixamos a margem para, caso seja possível, ampliar. E, lógico, dentro do componente político da soberania do plenário, para que nós tenhamos o apoiamento necessário dos líderes e dos parlamentares a fim de aprovar essa matéria sob a pena de nós perdermos outros tantos benefícios, como é o impedimento da cobrança de adicional de energia, do aumento da tarifa de energia e dos cortes também de energia elétrica. Eu acho que isso é imprescindível e é uma resposta muito dura do parlamento para atendimento de quem precisa, que é a população. Deputado, o senhor tocou num ponto que eu ia perguntar também, em relação a cortes de energia. O seu relatório traz alguma definição em relação a isso? Bem, também gostaria de mencionar a necessidade dos parcelamentos das contas industriais e dos consumidores residenciais de até R$200. Nós estipulamos que deve seguir uma lei já existente, isso é muito, muito importante. E a outra pergunta que você fez, por gentileza? Em relação à questão dos cortes de energia. Muito bom. Os cortes de energia também do mesmo jeito. Isso é uma questão que tem criado uma celeuma, um litígio nos estados e que nós queremos pacificar através da medida provisória. Porque daí todas as outras tomadas de decisões domésticas e regionais, elas vão ruir, elas caem por terra se nós aprovarmos essa matéria, esse projeto que impede o corte de energia nesse momento. A população está sem dinheiro, não consegue muitas vezes ir no mercantil, pagar o seu aluguel, pagar muitas vezes o rancho da sua casa e, logicamente, não vai conseguir dispor de mais reservas para conseguir pagar a energia para não ser cortada. Então, é importante e imprescindível que nós deixemos bem claro isso e também registra-se que nós não entramos no mérito de marcos regulatórios dos setores e das matrizes energéticas no nosso Brasil. É um tema muito mais complexo, profundo, que requer mais tempo e, principalmente, maior diálogo com a sociedade. O que nós queremos entregar é o benefício claro e evidente na ponta da corda, um benefício a ser consumado e não nós ficarmos na literatura, na teoria ou na boa vontade. Deputado, para a gente finalizar a nossa conversa, recentemente o ministro das Minas e Energia, Beto Albuquerque, disse que pretende conversar com o senhor, com as lideranças partidárias, em relação ao seu relatório. O prazo dessa medida provisória está bem apertado, ela ainda aprovada na Câmara, vai ter que ser apreciada ainda pelo Senado Federal, tudo isso até o dia 5 de agosto. Como é que estão essas conversas com o governo? Bem, nós disponibilizamos o relatório para fazer algo transparente, isonômico, transversal, horizontal, e não sentimos nenhuma dificuldade, principalmente dos líderes e dos nossos parlamentares do Congresso. Isso é muito importante para tornar um projeto viável. E, lógico, nós não vamos apresentar um relatório que seja para atender única e exclusivamente o interesse do governo, porque muitas vezes não se encontra com o interesse do parlamento e, sobretudo, da sociedade. Mas quero registrar e frisar que foi amplamente debatido, discutido, e quero acreditar que nós vamos convergir, remar para o mesmo caminho, para passar por essa dificuldade de mar revolto e chegar em terra firme atendendo quem precisa, que é a população mais vulnerável e pobre do nosso Brasil. Ok, deputado, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço, fico inteiramente à disposição e fico muito feliz
poder prestar contas e cada vez mais tornar público o que diz respeito à medida provisória e qual foi o nosso interesse, o espírito de atendimento a quem mais precisa nesse momento. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, que é o relator da medida provisória 950, que trata dos impactos do coronavírus no setor elétrico. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.